Amém, queridos. Irmãos, texto de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a partir do verso de número 1. Quem ama Jesus, diga amém. Quem quer ir para o inferno, diga amém. Rapaz, quase que lota uma combizinha, hein? Queridos, antes de iniciar, eu tenho uma palavra para a igreja. O Espírito Santo me incomodou ali. Enquanto vocês acham, eu vou liberar essa palavra na vida da igreja. Eu não sei para quem que o Espírito Santo não deu endereço, mas deve ser para alguém. O Espírito Santo manda dizer à igreja assim, ó: o problema não é o cenário em que você se encontra. O problema é para quem você está olhando. E a referência é Jesus e Pedro andando sobre as águas. O problema não era a tempestade em volta. Nunca foi e nunca vai ser a tempestade que está na sua vida. É para quem você está olhando. Não tire os olhos de Jesus. Alguém recebeu aqui? Entendido? Amém? Podemos seguir? Então tá bom. No final do culto, para quem for, depois me conta, que eu morro de curiosidade de saber. Vamos lá, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso de número 1. Maravilha? Podemos, meu filmmaker? Vamos lá? Irmã, pode colocar o tema ali? Só porque eu esqueci. Qual que é o tema? Ali. Mantendo o fogo aceso. Amém? Vamos lá? Vamos dar início? Eu estou lendo na Bíblia ACR, Almeida, ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Verso de número 1 diz o seguinte: havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía. Vamos de novo, que ficou feio isso aqui. Porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E a igreja diga: Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia e por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para estudar a palavra e também ouvir a sua voz. Nós entregamos este culto nas suas mãos e pedimos que o Espírito Santo flua entre nós e diga aquilo que precisa ser dito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele se encontra exatamente no último capítulo do livro de Atos. E é exatamente o ponto em que o apóstolo Paulo, juntamente com uma turma, chega na ilha de Malta. E o que antecede essa chegada na ilha de Malta é o fato de que eles navegaram por muitos dias, pegaram uma tempestade muito forte, até a hora que o barco foi a pique, naufragou. Eles nadaram por algum percurso ali, já mais próximo à ilha de Malta, e então
chegaram nessa ilha. Então o contexto é esse. Eles naufragaram e se abrigaram nessa ilha, que foi onde aconteceu o naufrágio, ali nas proximidades. Todo mundo entendeu o contexto aqui? Então vamos dar início ao nosso estudo. Verso de número 1 diz o seguinte: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Nesse ponto aqui, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro deles, o que significa Ilha de Malta? Se a gente pegar o termo Malta na origem, significa refúgio. Se a gente for lá na etimologia estudar, significa refúgio. E aí, antes de chegarem na ilha de Malta, o nosso querido apóstolo Paulo, ele estava navegando como preso, ele enfrentou tempestade. Alguns versinhos antes, tinha um pessoal querendo matar o apóstolo Paulo, e por fim, naufragou o barco, e eles precisaram nadar até a ilha de Malta. E chegaram nessa ilha. E eles, havendo escapado, ou seja, passado tudo isso, tempestade, tentativa de morte, naufrágio, nadar em alto mar, eles chegaram então à ilha de Malta. Queridos, nesse ponto, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, os acontecimentos. Segundo, a percepção a respeito dos acontecimentos. Eles só foram descobrir que eles tinham refúgio, que eles estavam guardados, quando eles chegaram na ilha de Malta. Quando eles chegaram na ilha de Malta, que eles pisaram na terra, eles perceberam então que eles estavam guardados, refugiados. Só que entre o livramento, entre o acontecimento e a percepção desse acontecimento, existe um prazo, existe um tempo. Paulo navegou muitos dias, pegou chuva muito forte muitos dias, tentaram matar o apóstolo Paulo, naufragou o barco. Ele já tinha tido livramento. O livramento já tinha acontecido na vida dele. Mas quando ele ficou perceptível? Quando ele chegou na ilha, quando ele pisou na terra firme. E eu quero dizer para alguém aqui da igreja, o livramento da tua vida já aconteceu. Você apenas não percebeu. Porque entre o livramento e a percepção e o sentimento de que você foi livrado, demora um pouquinho. Eles só descobriram que estava na ilha de Malta quando? Quando pisaram na ilha de Malta. Isso aqui é para alguém. Você deve estar olhando em volta e pensando assim, meu Deus, será que não acabou? Acabou. É que você ainda não percebeu. Porque entre o momento que Deus te livra e o momento que você entende que foi liberto, existe um prazo. Quem é atleta aqui vai entender o que eu estou dizendo. Quando você se machuca na academia, jogando bola, etc., no quente ali, você não percebe. Mas passado uns 2 dias, ou no outro dia, quando o sangue esfria, você fala, gente, eu nem achei que ia ser tão dolorido assim. É desse jeito. O livramento veio, e ele percebeu quando? Só depois.
havendo então chegado na ilha de Malta. E aí o verso 2 segue dizendo o seguinte: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. E aqui a gente começa a olhar para esse acontecimento de uma forma diferente. Porque eles chegaram em uma ilha que as pessoas que residiam ali eram conhecidas como bárbaros. Como assim, Mateus? Bárbaros não é porque eles faziam barbaridades, não. Não é porque eles andavam com um porrete na mão querendo bater nos outros, não. Não é isso que a gente vê, né, naqueles filmes de época, né, os bárbaros e o pessoal correndo atrás. Não é isso. Os bárbaros aqui é alguém de uma cultura distinta da deles. Então aqui eles olharam para aqueles povos e entenderam que eles não eram da mesma cultura, não era da mesma, do mesmo entendimento do apóstolo Paulo, que transitava ali na cultura romana, na cultura grega. Os bárbaros eram pessoas distintas desse ramo, dessa expertise cultural. Só que a Bíblia diz assim: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Ou seja, eles foram muito gentis. Embora bárbaros, embora de culturas distintas, quando o apóstolo Paulo pisou na ilha, juntamente com a turma do naufrágio, os bárbaros foram gente boa. Foram gentis, humanos. E aqui já começa a acender o alerta para o povo de Deus. Porque eles não tinham a mesma cultura do apóstolo Paulo. Eles não eram crentes, mas trataram o apóstolo Paulo com generosidade, com humanidade, com hospitalidade. E eu consigo entender que uma pessoa, um bárbaro, ou seja, alguém que não professa a mesma cultura da gente, e aqui eu digo da gente, pessoas que professam a cultura do reino de Deus, eu consigo entender que gente que não é crente seja gentil, seja hospitaleira, seja generosa, porque se os bárbaros foram, eu consigo ver que pessoas que não professam a mesma fé que nós também podem ser. Agora, o que eu não consigo entender é quando o crente ele tem uma conduta de um bárbaro. Como assim, Mateus? Eu não consigo entender quando alguém que se diz crente tem uma postura incompatível com a cultura que ele diz ter. Porque se um bárbaro, alguém que tem uma cultura distinta, ele consegue ser gentil, hospitaleiro, educado, como um crente que se diz crente faz menos do que isso. Porque eu entendo um bárbaro fazer barbaridades, mas um crente fazer barbaridades aí foge um pouco do nosso entendimento, foge um pouco da nossa Bíblia. A gente crente precisa expressar a cultura dos céus. Nós não podemos agir em desconformidade com aquilo que Jesus espera de nós. Então, se a gente diz que traz a cultura do reino conosco, a gente não pode andar em um patamar abaixo do que aquilo que Jesus determina. Como assim, Mateus? Se Jesus diga ame, você precisa amar. Se Jesus fala respeita, você precisa respeitar. Tem gente que nem tem essa fé. E o apóstolo Paulo
provou isso aqui e consegue expressar melhor a humanidade do que muito crente da igreja. E isso tem que incomodar a gente, porque eu sou crente. E aqui todo mundo é crente. Culto de terça, geralmente todo mundo é crente, né? E aí a Bíblia bota um ponto e uma vírgula e segue explicando por que eles agiram com humanidade. O que aconteceu? Que eles foram legais com o apóstolo Paulo. Aí eles dizem assim, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tinha chuva e estava frio. E o que a turma fez? Acolheram eles e fizeram uma fogueira para esquentar todo mundo. E o ponto que chama atenção aqui é que o ato de bondade deles foi acenderam uma fogueira. Querido, se você quer ser bom com alguém, acenda o fogo. Se você quer ser bom com alguém, acenda o fogo que existe em você e transborde. Quer ser gente boa com alguém? Apresente Cristo. Quer ser gente boa com alguém? Ministre o Espírito Santo. Existe um jeito de você expressar bondade, humanidade pelos outros. Qual? Professando Cristo, entregando Cristo. Você vai acender o fogo dessa pessoa. E acendendo o fogo dessa pessoa, ela se torna uma fogueira. Ela vai passar a carregar aquilo que mantém o fogo aceso, que é o Espírito Santo. E aí, o que é interessante aqui é que a Bíblia diz assim: eles acenderam o fogo. Só que o fogo estava aceso, só que caía uma chuva. O fogo estava aceso e a chuva caindo. E aí a gente fica pensando: Senhor, a gente está tentando acender o fogo, a gente está botando lenha para esse fogo queimar. Só que a chuva, pensem bem, quem que manda a chuva? Quem que manda a chuva? É Deus. É o próprio Deus que manda a chuva. Então a gente está fazendo força aqui para deixar o fogo aceso e Deus está fazendo o quê? Mandando a chuva e a chuva apaga o fogo. E aí você para e pensa, e eu também paro e penso e falo assim: por quê? Porque se a gente está tentando acender o fogo, deixar ele aceso, para que todo mundo se aqueça em volta dele, por que Deus está mandando a chuva? Não estou entendendo, Mateus. Vou te explicar. A pergunta que você faz é o seguinte: por que essa dificuldade na minha vida? Por que eu tenho que passar por esse tanto de luta? Por que comigo é mais difícil do que com os outros? Por que eu tenho que fazer força para manter esse fogo aceso? Eu mantendo o fogo aceso e Deus mandando chuva. E eu vou te explicar por quê. É mais fácil você manter o fogo aceso com chuva ou sem chuva? Sem chuva. Então, se é mais fácil sem chuva, com chuva é mais difícil. Queridos, manter o fogo sem chuva não tem glória nenhuma para nada. Manter o fogo sem chuva, qualquer pessoa mantém. A glória de Deus na tua vida é você manter o fogo aceso em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades, você continua sendo crente. Em meio às dificuldades, você continua crendo. Em meio às dificuldades, você continua orando. Em meio às dificuldades, você continua honesto. Em meio às dificuldades, você não transige. Em meio às dificuldades, você não se corrompe. Porque quando chegar lá no final e alguém olhar para você e falar: meu Deus, como?
Diante dessa chuva, você vai falar, porque Deus me sustentou até aqui. E é por isso que a chuva vem. E é por isso que o Senhor permite. Porque a glória do nome dele aumenta conforme o crente se sustenta nessa dificuldade. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém tomando uma chuva agora? Amém? Glória a Deus. E aí, a gente segue para o verso de número 3, que diz o seguinte: E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. O fogo queimando, o frio acontecendo, a chuva apagando o fogo, e o apóstolo Paulo pegando vides, pegando gravetos, ajuntando gravetos. E aqui a gente precisa entender o contexto. O apóstolo Paulo não acendeu o fogo. Não foi ele que acendeu o fogo. Quem acendeu o fogo? Os bárbaros. Mas o apóstolo Paulo estava juntando vides, estava juntando gravetos para colocar no fogo. Queridos, muitas vezes nós não acenderemos o fogo, mas nós seremos os responsáveis por mantê-lo aceso. Eu profetizo nessa igreja aqui, que essa igreja vai ser uma igreja que vai manter o fogo aceso. Que ainda que não seja você que tenha colocado o fogo para iniciar, você vai manter. Eu não estou entendendo, Mateus, eu vou te explicar. Porque tem gente que, se o nome não tiver na porta, se não tiver na placa, se não foi ele que acendeu o fogo, ele não coloca o gravetinho para manter o fogo aceso. Tem gente que só vai se aparecer o nome. Tem gente que só vai se ele for destaque. Agora, se for para auxiliar na obra do irmãozinho, aí ele não vai. Não acontece isso aqui nessa igreja, mas em outros lugares eu ouvi dizer que acontece. Então eu profetizo que essa igreja vai ser uma igreja que, independente de quem acendeu o fogo, nós vamos manter o fogo aceso. Nós seremos os responsáveis por manter a obra funcionando, em nome de Jesus. E aí, o apóstolo Paulo juntou uma quantidade de vides e colocou-as no fogo. E essas vides, esses gravetos, eles funcionavam como lenha. Então tinha uma pilhazinha lá, de vide, de galho, de lenha, de pedaço de coisa. Ele pegava, colocava no fogo, ajuntava e colocava no fogo. E isso aqui nos reporta a um versículo muito conhecido nosso. Se a irmã puder e for rápida de endereço, João 15, verso de número 5. João 15, verso de número 5. Nosso irmão Paulo foi em um lugar onde tinha um monte de galho, um monte de vide, um monte de lenha para colocar no fogo. E aí a gente se volta aqui para o João 15,5, que diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso de número 6. Se alguém não estiver em mim,
será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para a gente? Ele está mostrando João 5 e 6 na prática. Essa pilha de ramos, de vides, de varas, de gravetos, uma vez já estavam em uma árvore. Elas foram retiradas dessa árvore e elas secaram. Elas foram cortadas da árvore e elas secaram. E agora elas são levadas ao fogo. A vara, o ramo, a vide que não estiver enxertada na árvore será colocada no... Não saia da árvore. Não saia da árvore. Quem que é a árvore, Mateus? Quem que é a videira? Quem que é, gente, a videira? Jesus. Não saia do caminho de Jesus. Porque senão vai ter um dia que alguém vai vir no monte e vai te colocar no fogo. O que isso quer dizer, Mateus? O que isso quer dizer, gente? Eu vou dizer o que isso quer dizer. Quer dizer que você está indo para o inferno. O apóstolo Paulo mostrou na prática como funciona isso. Pega e joga no fogo. Porque ramo seco, separado da árvore, serve para quê? Para lenha. Para mais nada. Tem alguém me entendendo? Aí... a Bíblia segue dizendo o seguinte: ele, pondo-as no fogo, aí tinha uma víbora. Quando ele foi naquele monte de vide, naquele monte de galho seco, quando ele pegou, o que aconteceu? A cobra apareceu. Amontoado de vides, amontoados de galhos secos, viram casa de cobra. Amontoado de galhos secos, viram casa de víboras. Mateus, não estou entendendo, eu vou te explicar, Vaso, o que está acontecendo. Você tem que se perguntar por que as pessoas elas têm assim tranquilidade para chegar perto de você e falar mal dos outros assim com uma tranquilidade absurda. Fala, irmão, vem aqui que eu tenho uma fofoca para te contar. A gente tem que se perguntar por que as pessoas elas têm tranquilidade para chegar perto da gente, às vezes fazer umas propostas que você fala, gente, mas isso aqui está errado. Galho seco, amontoados, vira criadouro de víboras. Não seja um galho seco. Não se ajunte com galhos secos, porque daqui a pouquinho vai estar começando a chegar umas coisas bem esquisitas. Bem esquisita. Só que o apóstolo Paulo, a cobra veio, tinha a víbora, e ela estava fugindo do calor. A víbora veio, ele pegando, a víbora pegou, e a Bíblia diz assim, ela estava fugindo do calor. Queridos, o que bota a víbora para correr é o calor. Não importa a tua carteira de crente, não importa sentar no banco de igreja, 32 anos, se você não tiver o calor do Espírito Santo, o selo do Espírito carimbado em você, você não coloca a víbora para correr.
O que afasta o mal da tua vida é a presença do Espírito Santo. Satanás treme, não é por tua conta não, é quem vive em você. Quando ele olhar em você e ver Jesus, aí ele não fica. É o calor que bota a cobra para ir embora. Não é outra coisa não. Tem alguém me entendendo aqui? E aí a Bíblia diz o seguinte: a cobra, ela estava fugindo, só que ela pegou o apóstolo Paulo na mão. Olha só que interessante. Ele abaixou para pegar as vides. A cobra poderia ter pegado no pé, poderia ter pegado no joelho, poderia ter pegado nas costas, na barriga, nos braços, na cara. Só que a Bíblia diz que foi na mão. Mateus, o que isso quer dizer? O apóstolo Paulo, o ministério dele foi bem expressivo, convenhamos. E ele foi um dos responsáveis por escrever parte do nosso Novo Testamento. O instrumento do ministério dele era a mão. Ele foi um escritor, ele legislou, entre aspas, né? Ele doutrinou a igreja. E a víbora pegou na... Queridos, a víbora vai pegar exatamente no lugar aonde você será usado por Deus. Exatamente no ponto do teu ministério. Exatamente no lugar do teu chamado. Exatamente nesse lugar. Porque é aí que você incomoda. O apóstolo Paulo foi pego na mão. Porque ele escrevia cartas, e a gente lê as cartas dele até hoje. Então perceba, Mateus, estou sendo atacado, é aí mesmo que você vai ser atacado, bem nesse lugar aí mesmo que você vai ser atacado. Mateus, eu sou um mantenedor da obra de Deus, é bem nesse lugar aí que você vai ser atacado. Mateus, eu sou do ministério dos casais, é bem nesse lugar aí que você vai ser atacado. Mateus, é bem nesse lugar aí mesmo. E se você está sendo atacado bem nesse lugar, é porque o seu ministério já começou. Seja muito bem-vindo à guerra. Amém? Segue no próximo verso dizendo o seguinte, verso número 4: E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. E aí, o apóstolo Paulo, ajudando a manter o fogo aceso, pega a víbora, e aí a víbora cola na mão dele. E aí todo mundo vê a víbora na mão dele. E dizem uns aos outros, especulam: certamente a justiça vai pegar esse cara. Escapou do mar, mas agora o bicho vai pegar. Queridos, tem coisas que o Senhor vai permitir que o ataque seja público e seja visto por todos, para que as pessoas especulem, para que as pessoas digam umas às outras. Vai estar todo mundo vendo mesmo. Bem constrangedor, Mateus, bem constrangedor. Tem coisas que são públicas mesmo. Tem lutas que são públicas. Está todo mundo vendo. Todo mundo vendo. É isso mesmo. Quem já passou por uma luta pública e sabe como é isso? É difícil, vergonhoso. A cobra agarrada na tua mão, você sacudindo para lá e para cá e todo mundo olhando assim. Deve ter feito um negocinho errado ali. E aí escapou daquele, mas desse agora vamos ver se escapa também. Tem lutas, queridos, que Jesus vai deixar que todo mundo veja. Tem vez que ele
Deixa mesmo. Por quê, Mateus? Porque assim a palavra, o evangelho, o testemunho chega mais longe. Tem coisas que, se não forem públicas, as pessoas nunca saberão que você venceu. Por isso determinadas lutas são públicas. Para te matar? Não. Para que vire um testemunho. Para que a sua vida expresse Jesus. E por isso, pessoas olhem e digam assim: rapaz, o negócio funciona mesmo, esse negócio de Jesus aí, ó. Esse negócio é joia mesmo. Mas por quê? Por conta do testemunho público. Teve alguém que já foi exposto publicamente? Deu glória a Deus? Glória a Deus. Diga: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque no privado é mais tranquilo, né? Lá no teu quarto, sei Deus, maravilha. Agora ir para todo mundo. Aí o bicho pega. Só que nós vamos para o verso número 5, que diz assim, ó: mas, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E olha o que o apóstolo Paulo fez. E a gente tem que aprender isso aqui com ele. Ele sacudiu a víbora no fogo. Ele podia ter sacudido a víbora pro lado do irmão que estava à direita dele, não podia? Ele podia ter sacudido a víbora para o lado do irmão que estava à esquerda dele. Ele podia ter corrido atrás de alguém e jogado a víbora em alguém, não podia? Mas ele sacudiu e jogou no... Querido, crente não joga problema na mesa dos outros. Crente não sacode a víbora e joga lá no colo dos outros, joga no fogo. Você vai sacudir a víbora e vai jogar ela no fogo. Deixa que o Espírito Santo resolva isso. Não fica pegando problema que é seu e jogando no colo dos outros. Para com isso. A cobra não é para ficar passando de mão em mão, não. É para botar ela no fogo. Tem alguém me entendendo aqui? Alguém já jogou a cobra no teu colo? É terrível, né? Você fala: misericórdia, agora o que eu faço com isso aqui? É no fogo, queridos. Sacode e joga no fogo. E a Bíblia encerra o verso 5 dizendo o seguinte: não padeceu nenhum mal. Todo mundo vendo, chacoalha para lá, para cá e joga a víbora no fogo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, querido. Irmã, Marcos 16, verso 17. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo não padeceu nenhum mal. Isso aqui é cumprimento de palavra. O homem de Deus que vive na risca, a palavra se cumpre na vida dele. Olha o que diz Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, próximo, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. A última coisa que Jesus fez, antes de ser assunto ao céu, ele disse o seguinte: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se tomar alguma coisa mortífera, não vai morrer, não vai causar dano. Se vai expulsar demônio, vai curar, vai falar em novas línguas e vai pegar em serpente. Isso aqui foi o cumprimento da palavra de Jesus na vida do apóstolo Paulo. E se cumpriu exatamente como Jesus falou. E se cumpriu na vida dele, a palavra se cumpre na nossa também.
se a gente seguir à risca o que Jesus mandar, vai acontecer exatamente aquilo que a palavra disse que vai acontecer. Vai existir serpente? Sim. Mas você vai pegar nela e não vai te causar dano. Tem alguém me entendendo aqui? E aí a gente encerra no verso de número 6 para a gente já se encaminhar para o final. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. E eu gostaria que vocês prestassem atenção em dois termos que estão no verso número 6. Irmã, por favor, coloca na tela aí, ó. Verso número 6, 28, verso número 6. Olha lá. E eles, que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo quanto tempo? Quanto tempo? Queridos, vai esperar a vida inteira e não vai fazer mal. Porque pode achar qualquer coisa, quem está andando em cima da palavra não vai sofrer dano. As pessoas podem olhar e esperar que não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque quando você está refugiado em Deus, pode esperar, pode falar mal, pode aguardar o dia que vai cair, pode não sei o que, não vai acontecer. Vai esperar muito e não vai ver a queda. Sugiro até que você fale, senta aqui porque vai cansar, porque não vai cair. Tem alguém me entendendo aqui? Então eu profetizo na tua vida, irmão, se você estiver andando na palavra, se você estiver andando, não vai cair. As pessoas podem olhar e esperar a queda, não vai acontecer. Amém? Se o Ministério de Louvor quiser vir, pode vir, que a gente já vai encerrar aqui. Bem nesse ponto, que eles dizem, que a Bíblia diz assim, eles esperaram por muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E eu gostaria que a igreja prestasse muita atenção, e se já quiserem ficar de pé, já podem ficar de pé, que a gente já vai se encaminhar para o final. Queridos, dois versos atrás, no verso número 4, as pessoas olharam para o apóstolo Paulo com a víbora na mão, sacudindo a víbora, e diziam assim: meu Deus, esse cara não vai escapar da justiça, deve ser um homicida, deve ter feito uma coisa muito ruim, muito ruim. E aí a cobra pega o apóstolo Paulo, chacoalha, joga a cobra no fogo, aquela coisa toda, e eles ficam aguardando acontecer algo ruim. E não acontece, e não acontece, e não acontece, e não acontece, e a Bíblia diz assim: e eles mudaram de parecer. Vocês perceberam que no verso 4, o apóstolo Paulo foi tomado por homicida? Foi dito, esse cara faz coisa errada. No verso número 6, as pessoas falaram assim, não é nada disso. Não é nada disso. Elas mudaram de parecer, mudaram de opinião. O que você quer dizer, Mateus? Vou te explicar. Para de se preocupar com o que as pessoas pensam. As pessoas mudam de parecer, mudam de opinião, que nem muda de roupa. As pessoas olham para você, no verso 4, chacoalhando a cobra e pensam, é homicida, desviou, sem vergonha, é isso, é aquilo, outro, etc, etc. Aí corta para o verso número 6, a mão não incha, já fala, opa, mas não era bem assim. Querido, para de dar cabimento para o que os outros pensam, porque as pessoas mudam de parecer absolutamente a todo tempo. Não se paute pelo que as pessoas pensam, porque senão você vai morrer doido. A Bíblia diz que as palavras de Deus,
estas não passarão. Céus e terras, mas as minhas palavras, então se paute nelas. Aleluia. Porque elas não mudam. Mas falaram mal de mim no Instagram, querido, entrar na fila, é só mais um. Falar que eu tô bonito, que eu tô feio, que eu tô isso, que eu tô querido, vai continuar dizendo, para, as pessoas mudam de parecer o tempo todo, inclusive eu, e você. Então, pare, é para parar de ficar se incomodando com o que as pessoas dizem, porque do verso 4 para o verso 6, não deve ter levado mais que 1 hora, e de um homicida o cara virou um Deus. Óbvio, o apóstolo Paulo não comprou esse negócio de Deus, né? Ok, mas vejam bem, como assim? A pessoa te ama agora e dali 10 minutos te odeia. A pessoa te odeia agora, dali 5 minutos te ama. O que é isso? Então chega, o Espírito Santo manda eu dizer à igreja, chega. É para se basear no que eu digo, porque a minha palavra não muda. As pessoas mudam, eu não.